ralando em sofá. O Cruzeiro não entrou em campo no fim de semana, mas o Cruzeirense secou. 1 ponto para cada time. Secou! Sem dúvidas, um empate terrível pros dois. Mas secou com força! Empate que acaba não sendo grande coisa pra nenhum dos dois, vamos combinar, né? E os adversários tudo tropeçaram lá embaixo. Do Cruzeiro! E o Cruzeirense foi só fazendo check nos resultados. Eu gosto! É o Cruzeiro mais distante do Z4. A rodada foi espetacular pro Cruzeiro, que deu uma afastada ali do Z4, respirou. A gente começou a semana de trabalho do Cruzeiro aqui na Toca da Raposa 2. O time tem mais 3 dias de preparação até a viagem a São Paulo. O time viaja na quarta-feira, vai enfrentar o São Paulo no Morumbi na quinta-feira, 8 da noite. E o elenco todo à disposição do técnico Zé Ricardo pela primeira vez nessa gestão do novo técnico do Cruzeiro. O jogo contra o São Paulo é pela 31ª rodada, mas a 30ª rodada ainda está em aberto porque o Cruzeiro iria enfrentar o Fortaleza, o Leão do Pici, que acabou sendo derrotado na final da Sul-Americana. E essa 30ª rodada foi linda e refrescante para o Cruzeiro, que agora vê as chances de rebaixamento caírem para menos de 5%. Maurício. Boa, Cazé, muito obrigado pelas informações. Vamos voltar a bater o nosso papo aqui com o Henrique Fernandes. Bota a classificação da página 2 aí pra eu provar. Foi lindo e refrescante, como disse o Roger Cazé. 13ª colocação com 37 pontos, a diferença de 5 pro Goiás aqui. E todo mundo tropeçou. São Paulo empatou, o Inter perdeu, Corinthians e Santos empataram, Bahia perdeu pro Palmeiras, Goiás e Vasco empataram, pra mim o melhor resultado. Curitiba até ganhou, mas de toda forma tá lá embaixo, né? 3 jogos são confrontos diretos contra essa turma. O Cruzeiro pode encaixar uma sequência boa e ter uma reta final de campeonato bem mais tranquila. E esse tempo que o Cruzeiro tá tendo, você acha que pode beneficiar quem? Tem 2 jogadores que eu acho que vão aproveitar bem essa pausa por não ter tido jogo contra o Fortaleza. Um deles é o Lucas Silva, o maestro ali do meio-campo do Cruzeiro, porque ele tem feito uma função um pouco mais avançada, ele tem que, olha só, usando a cabeça, tá jogando quase de 10. Coordenando o time, né? Ele tem jogado um pouco mais avançado e desgasta muito. E ele tava com um problema na panturrilha, que eu acho que ele vai recuperar pra estar bem na quinta-feira contra o São Paulo. E tem um outro também que eu espero coisas boas, hein? Papagaio. Rafael Elias. E aí eu me amparo muito no que disse o Zé Ricardo, né? O Zé disse que o Rafael ainda não tá 100%, se recuperando de um problema no joelho e que precisa de um tempinho aí pra melhorar fisicamente. Você vai lembrar que ele jogou no Clássico, mas não entrou contra o Bahia porque ainda não tá 100%. Mais uma semaninha pro cara zerar realmente essa recuperação. Não acho que vai ser titular contra o São Paulo, acho que contra o São Paulo vai ser mantido o ataque que vem jogando bem, mas é uma opção a mais para que o Cruzeiro tenha a possibilidade de mudar a configuração da sua frente no jogo. E essa vaga de centroavante, o Cruzeiro tem buscado muito ao longo da temporada. Mudar de... O Cruzeiro iniciando a semana com essa preparação, teve hoje a novidade do Vital, o Matheus Vital com uma lombalgia, ele ficou fora do jogo contra o Bahia, aquela vitória por 3-0, foi até relacionado, e aí ele, às vésperas do jogo, acabou sentindo alguma coisa, a lombalgia, e acabou ficando fora dessa partida, tá de volta aos treinamentos, mais uma opção pro meio campo do Cruzeiro, meio campo bem preenchido ali com Pereira. O Nicão é a primeira opção, nesse momento o Vital acaba sendo uma segunda opção para o meio campo mais ofensivo, mas não deixa de ser uma opção do técnico Zé Ricardo para esse confronto contra o São Paulo. O tabu é o seguinte, Seabra, o Cruzeiro nunca venceu o São Paulo 3 vezes seguidas, e aí a última vez que tinha acontecido só esse tabu. Nunca venceu. Então venceu a primeira dessa sequência de 2, o jogo em 2019, o ano da queda, né? O Cruzeiro venceu o São Paulo naquele último encontro antes da queda do Cruzeiro para a Série B e venceu na 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, aquele 1-0 gol contra do Rafinha, então vai em busca dessa quebra de tabu. No confronto geral, você falou de tabu, anotei aqui, Xará, e pior que não foi combinado, né? Mas tem o Cruzeiro 87 jogos contra o São Paulo, 23 vitórias do Cruzeiro no confronto geral, 42 do São Paulo, 22 empates. No Campeonato Brasileiro são 64 jogos, 14 vitórias do Cruzeiro, 35 do São Paulo, 16 empates, claro, já computando aquela vitória na primeira parte do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro que veio de uma sequência aí de tabus e quebras, né? Venceu na Arena MRV, de quebra ainda não vencia 8 jogos no Mineirão, venceu com o Zé Ricardo, não vencia aí 2 partidas seguidas desde a 5ª rodada, vai em busca da melhor marca no Campeonato Brasileiro, quando conseguiu naquela arrancada no início, venceu o Grêmio, Santos e Red Bull Bragantino, uma sequência de 3 jogos com vitória, vai tentar igualar aquela marca, Xará, lá do início do campeonato com 3 vitórias seguidas. Mas a história agora é diferente. O Cruzeiro precisa pontuar lá na capital paulista. O São Paulo, ele
neste Campeonato Brasileiro é um time em casa e outro totalmente diferente fora de casa, tanto que acho que não venceu fora de casa, mas é jogo no Morumbi, vai ter o apoio da torcida, Cruzeirense também vai marcar presença, é hora de continuar com esse embalo. O Rafa falou aí sobre vencer 3 seguidas e o Cruzeiro, se não vencer, ele tem que pontuar pelo menos. Não pode abaixar a guarda neste momento. O Cruzeiro deu uma aliviada na situação, vencendo esses 2 jogos e abrindo uma vantagem, e os resultados deram muito certo, mesmo sem o Cruzeiro entrar em campo, mas são jogos difíceis ainda pela frente e o Cruzeiro vai ter que pontuar nestas partidas aí. São Paulo fora e Internacional no Mineirão, 2 pedreiras, mas o Cruzeiro já passou de 2 também. O Bahia, que vinha em uma crescente com o Rogério Ceni, 3 vitórias seguidas, agora já perdeu 2, e o clássico lá com o Atlético na Arena, que foi uma grande vitória do Cruzeiro para começar este embalo. Cruzeiro que já divulgou a programação, treinou hoje, treina amanhã e quarta também pela manhã, em seguida viaja para São Paulo, quinta-feira o jogo contra o São Paulo, e aí o treinamento acontece na sexta-feira já em São Paulo, e aí sábado treina já na Toca da Raposa 2 pro duelo contra o Internacional, esse duelo que já tem 15 mil ingressos vendidos, e aí nessa Muca, alguns setores já esgotados, né? O amarelo superior e inferior, o vermelho também inferior esgotado, laranja não vai abrir, né? A gente já bateu nisso aqui, já falou sobre isso por conta do show que vai acontecer do Roger Waters, e ainda restam o vermelho superior a R$100, roxo inferior 140, o roxo superior a 160, lembrando que tem meia para todos esses ingressos, pelo menos até quando a gente teve acesso ainda com meia disponível. Perde mais ou menos aí uns 15 mil torcedores aí com o fechamento desse setor laranja nessa Muca. Isso, por causa do show, né, da semana que vem, então o setor laranja fica todo bloqueado e a expectativa é de ingressos esgotando aí nos próximos dias, uma carga de 45 mil para um jogo desse, num domingo, 4 horas da tarde, aí a gente sabe que vem caravana do interior, de tudo quanto é lado, torcedor do Cruzeiro marca presença, né, quando é um jogo assim que pode vir a turma do interior, então isso deve se esgotar em breve e precisa, né? Porque o Cruzeiro terá que ter o seu torcedor do jeito que foi contra o Bahia no duelo diante do Internacional, que é um ótimo time, né? Perdeu pro Coritiba ontem na rodada, porque com 5 minutos o zagueiro foi expulso, né? Se jogar, é como se começasse o jogo já com 1 a menos. Então, o Internacional foi derrotado, mas venceu o Vasco na rodada anterior. Antes enfrenta o América, também em casa. E é um time muito forte, com ótimos jogadores, mas primeiro temos que pensar no São Paulo, que é outra pedreira na quinta-feira, às 8 horas da noite, lá no Morumbi. Legal, a gente falou do final de semana, Rafa, só para dar mais alguns detalhes aqui do final de semana, que teve futebol feminino, o Cruzeiro goleou o Uberlândia 5-1, encerrou essa primeira fase do Campeonato Brasileiro na liderança, tem vantagem na semifinal, foram 13 pontos com 4 vitórias e o empate. Na base também o Cruzeiro tá sobrando nessa Muca, teve vitória aí, mais uma no Clássico, Sub-17 também, Sub-15 também, né, o Samuca? Isso, a base do Cruzeiro pelo 2º ano consecutivo, chegando em todas as finais, Sub-15, Sub-17 e Sub-20, esse ano ainda mais especial porque teve o título, né, da Copa do Brasil da categoria naquele jogo contra a equipe do Grêmio. Tem que saber trabalhar bem essa garotada, né? A gente fala aqui sempre que tem ótimos valores na base, mas não adianta também subir de qualquer jeito, e esses garotos aí, num futuro próximo, quem sabe, eles podendo dar alegria ao Cruzeiro e serem peças importantes também numa reestruturação financeira, porque a gente sabe que garoto da base, ele pode valer muito mais, né? O Vitor Roque tá aí para ensinar o exemplo para todo mundo. Não foi da melhor forma possível conduzida a situação e o exemplo, ele não pode se repetir, né? Aqui no Cruzeiro, Rafa. E essas foi as notícias do Cruzeiro. Não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar a sua curtida e ativar o sininho para receber notificações de todos os vídeos novos.